Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje com muita alegria estarei ministrando mais uma aula. Antes de falar o tema da lição, peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque o conteúdo aqui é bíblico. Nosso tema, nosso objetivo sempre será Cristo, as Sagradas Escrituras e servir ao Senhor e aos servos do Senhor. O canal ele é simples, ele é caseiro, mas o objetivo aqui é tirar dúvidas, clarear sua mente acerca das Sagradas Escrituras. Ao fundo musical, Alvo Mais Que a Neve. Hino congregacional das Assembleias de Deus. Vamos ao tema Imersos no Espírito nos últimos dias. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você já ouviu aquela frase, aquela expressão de muitos cristãos, crente até o diabo é? Você é crente como o diabo? Você crê no que o diabo crê? Você faz o que o diabo faz naquilo que ele crê? Olha só o que o texto diz. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Verdade prática nos diz assim: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Os objetivos da lição são três. Primeiro, eu quero expor, a lição vai expor o aspecto escatológico do capítulo 47 do livro de Ezequiel. Eu deixo um conselho para os irmãos fazer um curso de teologia. Nós temos aqui da ETAD, Profetas Maiores e o livro do Apocalipse, com clareza, profundidade acerca do livro de Ezequiel e de temas escatológicos. Então, invista no seu conhecimento. Amém? O segundo ponto é apontar a aplicação, pneumatológica da profecia. E terceiro, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Então, é uma lição muito rica, com um tema muito profundo. Então, eu peço a você, que é o meu aluno, a você que sempre nos acompanha, que é professor, cuidado. Muita informação em 45 minutos traz mais dúvidas do que clareza, conhecimento. Então, foque nos três temas, nos três pontos que nós vamos explicar aqui agora. Amém? Então, essa primeira parte do capítulo 47 é a confirmação da visão do templo de Ezequiel, no capítulo 47, versículo 1 e o versículo de número 2. A primeira parte, versículo 1 ao versículo 6, se concentra nas águas que fluem debaixo da umbral do templo. Então, que passa debaixo da umbral do templo. A segunda parte, que está no versículo 7 ao versículo de número 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região. A presente lição, o objetivo dessa lição, foca o aspecto escatológico, o que há de vir, o que vai acontecer nos últimos tempos. Mostra a aplicação pneumatológica da profecia e do contexto geológico do Vale do Mar Morto. Olha só, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo. Então pode ser comparado aqui com o enchimento do crente com o Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico aqui da lição, nós vamos falar sobre o aspecto escatológico. Está passando um carro aqui perto, mas vamos lá. O primeiro ponto aqui é a nascente do rio. Olha só, preste atenção aqui nesses pontos.
Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente. Lembra da lição passada? Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. Ezequiel 47, versículo 1. Com isso, aqui nós temos o umbral da casa, que é uma referência a um templo literal. Não é símbolo ou figura aqui, na visão do profeta Ezequiel. Segundo, o novo templo é uma promessa divina. Olha só, o guia celestial. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ezequiel 47, versículo 3. Aqui nós temos duas observações. Primeiro, esse anjo fez Ezequiel contornar o templo no sentido horário, em direção ao oriente, mostrando uma porta fechada. Capítulo 44, versículo 2 do versículo de Ezequiel. O segundo ponto aqui, olha só, no período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada, nunca esteve fechada. Isso revela o caráter escatológico da visão, mostrando aqui que essa visão é escatológica. No terceiro ponto, do primeiro tópico, os novos frutos. Olha que coisa interessante, Ezequiel 47, versículo 12. Preste atenção aqui. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá frutos para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá frutos, novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ezequiel 47, versículo 12. Nesta visão aqui de Ezequiel referente ao milênio, e na visão aqui paralela do livro de Apocalipse, a visão do apóstolo João refere ao mundo vindouro, né? Ao mundo vindouro, à eternidade. Então aqui nós temos um paralelo aqui do livro de Ezequiel e do livro de Apocalipse. Então o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o templo literal, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores, né, do milênio. Pastor, eu quero entender mais essa lição. Ezequiel capítulo 47. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, o quanto for necessário. Então esta aula está baseada na lição de número 12 da nossa revista, o 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então você que está me ouvindo, mas não frequenta a Escola Dominical, você pode ficar um pouco confuso ou confundindo alguma coisa. Então leia Ezequiel capítulo 47 e a sua mente vai se abrir para o que eu estou falando. O segundo tópico dessa lição, nós temos agora a aplicação. Olha só, as águas. Nos versículos 3 ao versículo número 6 do capítulo 47, o ser celestial, ele fez Ezequiel passar pelas águas. E aqui nós temos uma pergunta: qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Então, por que o anjo fez que Ezequiel, aqui o mensageiro, fez que Ezequiel, né, mergulhasse, se aprofundasse para entender, compreender a fonte de todos os milagres? Essa experiência da imersão
do profeta nas águas, tem explicações teológicas profundas. Olha só o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. Abra sua Bíblia aí. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso diz ele, do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, olha só, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparado ao crente cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. A água refresca e dá uma sensação de tranquilidade, bem-estar, e é isso que o Espírito realiza na vida do crente. Isaías 44, versículo 3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Olha só o terceiro ponto do segundo tópico. Presta atenção aqui que é importante. Imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Com ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele. Aqui nós temos uma pergunta. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Como? Pergunta ao seu aluno. Responda essa pergunta aí no comentário. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma expressão, ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica o cristão está no domínio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo, aqui é uma expressão que indica que você crente, que eu crente, que nós cristãos estamos no domínio do Espírito Santo, conforme em Atos capítulo 4, versículo 8, Efésios capítulo 5, versículo 18. Estar cheio do Espírito Santo é estar bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Meus amados irmãos, água é o maior símbolo da implicação da ação do Espírito Santo em nós. Ezequiel capítulo 47. Vou repetir. Leia Ezequiel 47. No terceiro ponto aqui, eu espero que você esteja me entendendo, compreendendo. Esse é o meu objetivo. Então nós temos agora sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Quantas teorias, e explicações. Vamos apenas ao texto. Olha só Ezequiel 47, versículo 7. E tornando eu, eis que a imagem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. De uma e de outra banda. Então, a palavra profética contempla o surgimento de abundância, melhor dizendo, de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, vivificadoras. E esse quadro profético é do milênio. Não é agora, não é no tempo de Ezequiel. É uma visão escatológica, uma visão futura. Essa abundância de árvore ocorrerá numa região do Mar Morto que inclui as cidades
de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47, versículo 8. O Mar Morto possui, uma salinidade incomum que vem dos riachos. Não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. Olha só, a chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, olha só, e o resultado é a grande multiplicação de peixes. Olha só Ezequiel 47, verso 9. E será que toda criatura vivente, que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegará essas águas e sarará, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Versículo 9. Será também que os pescadores estarão junto deles. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, e multidão excessiva. Ezequiel 47, versículo 9. Veja com muita atenção aí na sua casa. Olha só. Nós temos aqui algo importante do terceiro ponto, do terceiro tópico, mas os seus versículo 11 agora, para você não se perder comigo, Então aqui terá algo maravilhoso no milênio. Entre os teólogos, há controvérsias sobre a interpretação do texto aqui. Mas nós vamos trazer uma interpretação, Isaías 65, versículo 20 ao versículo 23, que no milênio haverá pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Então a interpretação, como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos, aqui. Olha só, a segunda interpretação, esses chargos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero como sal para o sacrifício. Está em Isaías 43, versículo 24. Não há unanimidade aqui, sobre nenhum desses pensamentos e interpretações. Aqui deixo o comentário do pastor Ezequias Soares. Por isso que eu falo que é importante você ler o capítulo 47, se aprofundar nos temas, você que vai dar aula. Por exemplo, eu estudei bastante, reli aqui o livro da Etade, a Bíblia, li várias vezes o capítulo 47, sou professor de teologia, só que eu dou o curso do CETAD, que é maravilhoso, extraordinário, mas é importante você se aprofundar. E ao se aprofundar, você que vai dar aula nesta lição, baseado nesta lição, você tem que tomar cuidado, muita informação e trazer dúvidas para a classe que você não consiga responder. Então a sala de aula vai ficar confusa, debate, confusão. Seja objetivo, use a lição, seja democrático. Escute a lição, escute o Espírito Santo, escute o povo, mas não traga assuntos que possam acabar com a sua aula, tirar a boa dinâmica da sua aula. Amém? Espero que este vídeo, que esta aula esteja trazendo clareza para você e não confusão. Olha só, a abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto
é a prova da nova realidade do milênio, que será diferente no milênio. Então, na nossa conclusão, o retorno da glória de Deus ao templo é um dos momentos mais importantes, marcantes do livro de Ezequiel. Por isso, meus amados, as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de embaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. E é significativa a presença do rio no Éden, no princípio. Olha só, no relato da criação e do rio da vida do mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Sem medida. No livro, a chegada da glória de Deus ao novo templo muda por completo a relação de Deus com o seu povo. Estou trazendo aqui a conclusão da lição passada, usando nessa conclusão aqui para você entender que essa visão é escatológica, será no milênio, mas tem algo importante. Assim como essas águas aqui purificadoras que saem debaixo do umbral do templo, no novo templo, no milênio, assim o Espírito Santo é para nossas vidas. Ore todos os dias, buscando a presença do Espírito Santo. Não guie a sua vida pelos seus passos, mas deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Não diga apenas que ama o Espírito Santo, mas deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Ore antes de tomar qualquer decisão. E nesses últimos dias, precisamos sim mergulhar nas águas do Espírito. Essa semana, um dos hinos mais lindos da nossa harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve, foi atacado por um pastor. Sim, o pastor Kleber Lucas, cuja vida diz por si só, atacou este hino. Um hino que é bíblico, cristocêntrico. Que hino é esse, pastor? Alvo Mais Que a Neve. Olha a importância de nós cristãos lermos a Bíblia todos os dias. E entender que há muitos pastores, mas a ovelha escuta a voz do seu pastor. Congregue. Seja membro de uma igreja local. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. E você não será enganado. Seja guiado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Espero que esta aula traga conhecimento, edificação, exortação para a sua vida. Leia o capítulo 47 do livro de Ezequiel e seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Aqui, pastor Daniel Coelho.